Você se lembra o que você estava fazendo exatamente 30 anos atrás? Vou ser mais exato, 31 anos atrás? Aposto que não, porque faz tanto tempo, né? E 30 anos são uma vida, são 2 gerações inteiras. Foi esse o tempo que transcorreu entre aquele momento em que um Fernando Collor de Mello, com aquela cara altiva, arrogante dele, assim, ó, deixou pela porta dos fundos a vida da política brasileira para retornar anos depois, anistiado que foi, não pela justiça brasileira, que ele sequer enfrentou, ele enfrentou só o processo político, mas anistiado pela população do estado dele. Voltou a ter mandato, voltou a ser senador, voltou a ter influência, e para quê? Para voltar a delinquir. Só pode. Porque é só isso que explica o que está acontecendo neste momento no Supremo Tribunal Federal em Brasília, onde 4 ministros já o condenaram a 33 anos de prisão. E apenas um, que é absolutamente esperado, Cássio Nunes Marques, foi que divergiu, e daqui a pouquinho nós vamos ter a formação de uma maioria, e Collor vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Finalmente, esse meliante vai para a cadeia. Vai para a cadeia porque, quando saiu dos meandros, né, do escândalo do PC Farias, daquela CPI horrorosa que teve em Brasília, que eu cobri como jovem repórter que era na época, ele não se reciclou, não aconteceu nada, não se ressocializou, continuou roubando, metendo a mão, meteu a mão onde pôde. E quando ganhou poder, de novo, no âmbito federal, passou a interferir em contratos com fornecedores da BR Distribuidora. Por isso, hoje à noite, senhoras e senhores, vocês aguardem, Fernando Collor de Mello vai ser condenado a 33 anos de prisão daqui a pouco. O julgamento já está 4-1. E hoje coloquei aqui, para nos acompanhar, esses 2 quadros que emolduram a minha redação pessoal. Esse branco aqui contém a revista original, né, a revista Veja, com a entrevista do Pedro Collor, né, de 1992. Né, a revista original está lá dentro. Pedro Collor conta tudo. E aquela lá é a capa, né, da Veja na 2ª edição extraordinária da história da Veja, quando foi aprovado o impeachment do Collor. Isso por quê? Porque vamos acompanhar aqui, ao longo desse começo de noite, fim de tarde, o julgamento do Collor na ação penal 1025, que já está 5-1 pela condenação do Collor a 33 anos de prisão. Então, é isso, o ex-presidente Collor, ex-senador Collor, está condenado já. O julgamento ainda prossegue, mas já foi formada a maioria de 6-1 para condenar Collor de Mello à cadeia no Supremo Tribunal Federal, numa ação penal por desvios na BR Distribuidora. Muito bom. Excelente notícias. Me sinto enaltecido de ver a justiça brasileira trabalhando, ainda que tardiamente, 30 anos depois, botando mais um meliante na cadeia para ver se ressocializa. Meio tarde demais, né? Porque, afinal de contas, poderia ter feito isso ao longo da vida produtiva dele. Vai mofar na cadeia agora, talvez não aprenda. O importante, Lula, é que o Collor teve, como todo e qualquer brasileiro tem que ter, o direito ao devido processo legal. Ele teve respeitado o direito sagrado de defesa, que, inclusive, foi utilizado de forma plena. Ninguém aqui, evidentemente, festeja a condenação por festejar, né? Nem você, nem eu, nem nenhum de nós. Mas, evidentemente, que aqueles que cometeram malfeitos têm que ser penalizados. E, no caso dele, há um aspecto pedagógico nessa punição que seguramente traz um certo alívio, né, para todos nós que acreditamos na justiça brasileira. Né? E o relatório do Ministério Público foi um relatório duríssimo, com o qual o ministro Fachin, o ministro relator, concordou com quase tudo, mas tirou alguns aspectos, alguns pontos do relatório, porque disse, aqui não ficou provado, ali ficou, aqui não, isso aqui é frágil, e era um relatório duríssimo. Né? No que foi acompanhado, inclusive, nessas ponderações, pelo ministro Barroso, pelo ministro Fux, pela ministra Carmen Lúcia, né, até agora no julgamento. Então, como você foi preservado o devido processo legal e o direito de defesa, o que não aconteceu na maioria dos processos da Lava Jato, como você sabe, acompanhou e sempre disse. Agora eu quero aproveitar para fazer uma pergunta elementar para o Marco Aurélio. Em quanto tempo o Collor vai para a cadeia? E quanto tempo ele vai ficar na cadeia, caso a sentença seja mesmo 33 anos? Olha, nós precisamos examinar as circunstâncias específicas que só vão aparecer no acórdão. Pode ser que haja algum tipo de obscuridade, de vagueza, de imprecisão, que possa, por si só, ensejar algum tipo de embargo, declaração, enfim. Pode ter algum recurso. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, qualquer advogado minimamente cuidadoso vai precisar ler o acórdão que ainda não saiu. Né? Aí, com base nisso, evidentemente, nós temos condições de responder objetivamente. De toda sorte, para o cômputo da pena, né, que ele vai cumprir, você tem que levar em consideração uma série de outras circunstâncias. Quais são os processos a que ele foi condenado, se ele é réu primário, se ele não é. Eu precisaria examinar, digamos, de forma mais detalhada, aprofundada o caso do Collor, né? Porque, embora pareça, né, que em relação a ele devem pesar várias condenações,
a gente sabe que não é assim. Inclusive, eu tenho a impressão de que ele se safou até agora de quase todos os processos, né? Então, nós precisamos examinar essas circunstâncias que só vão aparecer seguramente no acórdão, né? Mas o importante é que ele teve direito de defesa. Mas ele vai para a cadeia ou não? Ele vai para a cadeia ou ele pode não ir? Não, ele vai, ao que parece, ele vai, se nenhum desses recursos produzir alguma alteração substantiva na decisão. Tem um ditado popular que é carregado de significado, de sabedoria, que vale para o direito. O jogo só acaba quando termina, né? E não terminou. Então, o julgamento está em curso, ainda podem ser apresentados alguns recursos meramente procrastinatórios. E o atenuante da senilidade pode beneficiá-lo de alguma forma? Na verdade, já beneficia, né? Você tem um prazo com 70 anos, a partir daí você tem um prazo que conta pela metade, inclusive prazos de prescrição, mas para condenação propriamente dita, honestamente, não vai fazer diferença nesse estágio, né? Ele está em boas condições físicas, pelo menos até o presente momento, né? E tem todas as condições de cumprir essa pena. É evidente que ele não vai cumprir esse limite que foi estabelecido. Tem circunstâncias frente a bom comportamento, frente a situações específicas, enfim, que vão ser definidas pela execução penal, que, se ele observar, vai fazer com que essa pena possa ser reduzida para 1/3, por exemplo, né? Ou até menos do que isso, dependendo de como ficar o acórdão final, né? Então, tem que levar tudo isso em consideração. Mas eu acho que para o país é importante que isso esteja acontecendo. Eu acho, Lula e Fábio, queridos amigos e respeitadíssimos jornalistas, tão grave quanto prender uma pessoa inocente, como aconteceu com o presidente Lula, que foi vítima de uma perseguição criminosa, promovida por agentes do Estado, a serviço do Estado, com interesses políticos e eleitorais, é você, na verdade, não prender quem cometeu uma série de crimes. Tão grave quanto prender um inocente é você não prender aquele que cometeu uma série de crimes. O que mostra, né, que na realidade, enfim, um certo discurso aí que a gente tem ouvido dos lavajatistas, né, de que agora chegou a vez da corrupção, não é bem assim, né? Na verdade, puniu um corrupto no sentido mais popular da ideia, né, alguém que pede propina, que é o caso do Collor, e puniu um corrupto que corrompeu o processo judicial, né, que é o caso do Dallagnol. Então, 2 corruptos foram punidos, cada um na sua esfera própria de atuação, né?